Olá, Deus te abençoe. Iniciamos o nosso estudo falando sobre a primeira epístola, conforme escreveu o apóstolo Pedro, do seu capítulo 1, do 3º ao 9º versículo. E foi a primeira parte, agora estamos na segunda parte para darmos continuidade sobre o tema Provados pelo Fogo. Não sei se você já passou por isso, pela experiência de ter sido provado como se pelo fogo, ou se está passando, mas certamente, senão você passará. Então nós vamos ler o texto, mas antes, meu nome é Darcy Pereira, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Nicínia, em Campinas, São Paulo. Então que Deus te abençoe e vamos ler o texto da palavra conforme já anunciado. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós já fizemos menção sobre esse texto, já trabalhamos nele, e dando continuidade, nós queremos considerar outros aspectos sobre a provação, sobre provados pelo fogo. Uma coisa é sofrer como cristão e outra é sofrer como malfeitor. E o texto lá de 1 de Pedro, no seu capítulo 4, diz assim, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 12, diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então diz a palavra: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, esse é um outro aspecto com relação à aprovação, que fala justamente sobre sofrer como cristão e sofrer como malfeitor. Sofrer como malfeitor estar em desobediência à palavra de Deus ou não viver para glorificar o nome do Senhor. Nós encontramos na segunda epístola, conforme Pedro escreveu, a seguinte palavra, e diz: tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Pedro faz menção a esse tipo de pessoa, que vive como malfeitor, tem os olhos cheios de adultério, tem o coração exercitado na avareza. É lógico que o sofrimento sobre essas pessoas
é um sofrimento sem misericórdia, sem a misericórdia de Deus, porque se eles estão em pecado, estão sofrendo e sofrendo não para a glória de Deus. Então há um sofrimento que é para a glória de Deus, e nós vamos ver que é sofrer como cristão e sofrer simplesmente como injusto, como pecador, sofrer em decorrência do que acontece em sua vida por conta da sua atitude, por conta do seu comportamento. Então essas pessoas, elas sofrem, mas sofrem sem a misericórdia de Deus. É comum nós observarmos pessoas que aprendem, quer dizer, têm as lições da vida, passam pelas provas da vida, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é aquela que nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados, é a verdade que é a palavra, a verdade que é Cristo. Então é interessante observarmos esse aspecto, porque o apóstolo Pedro faz essa comparação, conforme lemos no capítulo 4, versículo 12 em diante, que há aqueles que sofrem como cristãos e aqueles que sofrem como malfeitores, que se intrometem em coisas alheias, que vivem pecando. Então, quando a pessoa sofre por ser um desobediente da palavra, a consequência é maior, porque ele sofre não só nesse mundo, mas sofre também o que? Na vida eterna. Vamos ver aqui o texto, conforme nos diz aqui a palavra, no capítulo 3 da segunda epístola. Há pessoas que não aceitam a volta de Jesus Cristo e diz onde está a promessa da sua vinda. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade. E essas pessoas, conforme diz aqui o versículo 10, diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, as obras que nela existem, serão atingidos. Então, o mundo será destruído e haverá também a destruição do ímpio, do pecador. Não destruição no sentido de aniquilamento, isto é, as suas almas serão aniquiladas, serão exterminadas, serão desfeitas. Eles vão sofrer por conta de não obedecerem à palavra, por conta de não viverem uma vida de piedade, uma vida de santificação na presença de Deus. Então, um dia haverá a prestação de contas, né? Vejam no capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, ele diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, melhor dizendo, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, bebedices e em detestáveis idolatrias. Esses, diz a palavra, para os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então esses passarão o que? Pelo juízo de Deus. E o versículo 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, pelos cristãos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Na segunda epístola, nós estamos sempre retornando a segunda, indo a primeira e a segunda epístola, porque falam sobre o mesmo assunto. Em questão do sofrimento, nós estamos dizendo sobre o sofrimento
do cristão e o sofrimento do malfeitor. E no caso do malfeitor, diz assim o capítulo 2 da segunda epístola, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando os anjos que para juízo. Então, os malfeitores, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, ainda sofrendo nesse mundo, há um sofrimento eterno. Quer dizer, quando acontecer o juízo de Deus, então Deus vai julgá-los, porque quem crê em Cristo não será julgado. Mas quem não crê já está julgado. Por quê? Porque não creu em Jesus como seu Salvador, não o aceitou como Salvador de sua vida, não o recebeu. Então o sofrimento será duplo, ao sofrimento desse mundo e depois o sofrimento eterno. Os cristãos, eles sofrem aqui, passam por sofrimentos aqui, mas depois vem a recompensa, conforme lemos na 2 de Pedro, capítulo 3, sobre a promessa da vinda de Jesus, ao regozijo eterno, quando estaremos livres de todo sofrimento, livres de toda perturbação. Então diz ainda, aqui na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 12, esses, todavia, quer dizer, os malfeitores, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, conforme dissemos, não é destruição da alma, mas destruição de quê? Da esperança, destruição da herança, destruição da salvação. Por quê? Porque não receberam a Jesus, não acolheram a palavra de Deus. Então, quando houver a destruição desse mundo, eles também serão destruídos, quer dizer, serão separados para sofrerem eternamente por não terem aceitado a Jesus como o Salvador das suas vidas. Então é interessante que nós consideremos esse aspecto do sofrimento em relação aos malfeitores. Então eles serão, ou melhor, eles passarão pelo juízo de Deus e serão julgados por não terem aceitado Jesus, que veio como advogado para advogar as nossas causas, para defender as nossas causas. Então, quem tem Jesus como Salvador não passa pelo juízo no sentido de ser condenado. Todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Deus, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, quem não está em Cristo, quem não crê em Jesus como seu Salvador, passará pelo juízo e, consequentemente, para a condenação eterna. Eu me lembro, quando eu era criança, na cidade de Baixo Guandu, tinha um senhor, era um ouriver, ele trabalhava com ouro, ele pegava pedra bruta, pepita, e ele colocava no cadinho, e ali ele colocava o maçarico, fogo ardente, e ia injetando aquele fogo naquela pepita para derretê-la e tirar toda a sujeira, a fim de que pudesse depois fazer uma joia. E interessante porque no capítulo 1, versículo 7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então, aquele homem, senhor Agostinho, ele estava trabalhando ali com fogo sobre aquela pedra, aquela pepita, para transformá-la numa joia, conforme já dissemos. Você sabe que o ouro puro é aquele que tem 24 quilates. Às vezes você chega numa loja para comprar um ouro e você pede de tantos quilates, 18 quilates,
14 quilates, tem até de 1 quilate, o ouro de 1 quilate. E o ouro de 24 quilates é o ouro puro, é o ouro que não tem misturas. Então, por que as pessoas não encontram esse ouro para fazer, assim, uma joia desse ouro de 24 quilates? Porque o ouro puro, ele se torna, ou melhor, ele é maleável. Então, nós diríamos o seguinte, que o ouro puro é só Jesus. Jesus tem 24 quilates. Mas nós, como pedras que estão sendo transformadas, pepitas que estão sendo purificadas como que pelo fogo, conforme diz a palavra, nós temos alguma mistura. Você sabe quanto custa um grama de ouro? R$ 342,84. Esse é o preço de um grama de ouro. E quanto vale uma vida preciosa? Quanto você pesa? Se você é como ouro que está sendo purificado como que pelo fogo. Então é interessante nós observarmos esse detalhe de que Pedro chama a nossa atenção, quer dizer, a pessoa que é passada pelo fogo, então a pessoa é apurada, e aí ela vai redundar, vai contribuir para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Enquanto nós não passamos pela purificação, como que ouro passando pelo fogo, nós não somos aptos para glorificarmos a Deus no nosso viver. Você sabe, a pepita de ouro é colocada num cadinho, numa peça, onde ali ela não pode se movimentar. Então a pessoa, o ourives, chega com o seu maçarico, imprime ali o fogo sobre aquela pepita para que ela seja purificada. E no Salmo 66, 10 a 12, encontramos: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Então nós somos colocados no cadinho, nós somos acrisolados pelas provações, pelas lutas do dia a dia. Eu me lembro quando também eu era criança e a gente ia sempre no barbeiro, lógico, né, como criança, para cortar o cabelo, e tinha um barbeiro lá com o nome de Pimenta. Agora você imagina bem, um barbeiro com o nome de Pimenta. Só que naquela época, na década de 50, chegando início da década de 60, a gente estava aqui naquela época com 8 anos para 10 anos, e tinha seu Pimenta, ele trabalhava, não é como hoje, né, na modernidade, aquelas máquinas eletrônicas e tal, mas era uma maquininha que ele, conforme ele ia movimentando, ele ia cortando o cabelo. E a gente cortava o cabelo geralmente nessa parte de lado, de trás, e em cima ele cortava com uma tesoura, mas dos lados e embaixo, na nuca, ele cortava com aquela máquina, parece que ia mastigando o cabelo da gente, porque geralmente não era muito amolada. E ele, conforme ia colocando atrás, ia levantando a sua máquina para cortar o cabelo, aquilo era uma dor tão grande porque repuxava o cabelo. E sabe, você já teve a oportunidade de puxar seu cabelo de baixo para cima, atrás ou mesmo aqui do lado? A dor é terrível. Interessante que seu Pimenta, ele, enquanto fazia isso, ele percebia que a máquina estava puxando o cabelo da gente. Ele perguntava: está doendo? E a gente, criança, querendo dar uma de machão, né, já naquela época, dizia não. E ele, então, ia cortando e a gente ia sofrendo. De forma que, para ir ao cabeleireiro, ir ao barbeiro, né, chamado antigamente, era um sofrimento. E graças a Deus, porque depois daquele período a gente acabou não tendo mais que cortar o cabelo no barbeiro Pimenta. E aí eu deixei, inclusive, o cabelo crescer, e cresceu, e foi por muito tempo assim. Mas
É difícil quando você está passando pela, não diríamos agora pela máquina de cortar do sofrimento, mas pela provação, né, do dia a dia, você passa por isso e quão difícil é você suportar. Mas enquanto você está passando pela provação, alguma coisa de boa está acontecendo na sua vida. Lembra daquela música? Até que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor, ó tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós, quebranta-nos, consome-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino de Deus, vem sobre nós. Então é assim, conforme diz lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 18, quer dizer, a imagem de Cristo é transformada em nós, nós somos transformados à imagem de Cristo, como que pelo Espírito. E, através da provação é que acontece essa transformação, porque diz a palavra em Pedro que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo foi que através do sofrimento. Então, nós devemos nos alegrar por isso, porque nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tem uma frase de efeito que nós costumamos usar, e essa frase é a seguinte: é nós na benção e o diabo na prensa. Mas nem sempre, meu querido, minha querida, nós estamos na benção, ou seja, na bênção, e o diabo na prensa. Às vezes nós estamos na prensa, nós estamos passando por provações. Mas isso para quê? Para sermos bênçãos. Deus nos fundamenta, Deus nos fortalece, Deus nos fortifica, Deus nos fundamenta para nós sermos bênçãos, bênçãos àquelas pessoas que estão precisando da salvação em Jesus Cristo. O salmista, ao passar também por provações, disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. José do Egito passou também por experiências tremendas na sua vida. Foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo para o Egito. Ali foi preso, inclusive, foi acusado de algo que ele não havia cometido, no caso de assédio sexual à mulher de Potifar. No entanto, Deus o abençoou de tal maneira, porque Deus tinha um propósito através de todas as provações pelas quais ele estava passando, de maneira que ele chegou a ser o segundo homem do Egito. Acima dele só estava Faraó. E ele chegou a ser o segundo homem. Então ele foi o provedor. Deus já estava, ao enviar José para o Egito, e pelo fato de ter passado por todas as experiências que passou, Deus estava preparando para ser o provedor, quer dizer, estava passando pela provação para ser o provedor do povo de Israel. E, de fato, mais tarde, com a fome chegando onde estava sua família, o povo que seria chamado povo de Israel mais adiante, então ele recebeu e ele cuidou daquele povo, da sua família. Então foi uma alegria muito grande. E ele era um homem tão especial que, quando estava diante dos seus irmãos, ao invés de ir às forras por causa da atitude que tiveram com ele simplesmente os abraçou, os beijou e reconheceu: Deus preparou-me para esse momento. O que vocês fizeram, é lógico, né, que havia muita maldade no coração daqueles irmãos, mas Deus transformou a maldição em bênçãos. Então Deus também transforma a nossa provação em bênçãos. Nós passamos pelas provas para sermos bênçãos, bênçãos do Senhor. Então vejam que a provação
ela não é sem razão de ser. Se nós passamos pela provação, Deus tem um objetivo. É lógico, o primeiro é para glorificarmos ao Senhor. Então isso é muito importante, quer dizer, vivendo como cristãos, sofrendo como cristãos, nós estamos sendo preparados para glorificar o Senhor. E nós passamos por provação quando um ente querido está em pecado, está enfermo, ou está desempregado, ou em função da maldade alheia. Mas vejam bem Jó. Jó, após passar pelo que passou, perdendo tudo, inclusive a própria saúde, ele simplesmente diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Falando sobre Jó, então Deus transformou aquele momento de provação, de sofrimento, em bênção. E é interessante que Tiago faz menção a isto, lá no capítulo 5, e diz o seguinte, versículo 11: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então não é só passar pela provação, mas perseverar, e perseverar firme. E diz: Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então essa é a grande bênção, foi a bênção que ocorreu na vida de Jó após ter passado pela provação. E é muito interessante também, e agora estamos concluindo, há uma história de um casal de missionários. Ele foi trabalhar na África. Esse casal foi trabalhar na África. E depois de muito tempo, lógico, constituíram sua família, tiveram seus filhos, mas como os filhos nasceram lá e cresceram lá, constituíram suas famílias e continuaram o trabalho dos pais que já estavam velhos. E esses pais retornaram para os Estados Unidos, a origem deles, retornaram e imaginando, bom, agora quando nós chegarmos no nosso país, algumas pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, irão ao cais, né, ao porto, para nos receber, porque a viagem seria de navio. E qual não foi a surpresa deles? Quando eles chegaram no cais, de fato havia uma banda de música, pessoas cantando, saudando e assim por diante. Só que, naquele mesmo navio, o presidente dos Estados Unidos estava voltando de um período de caça ali na África. Então aquela festa toda não era para o casal, era para o presidente. Aí aquele rapaz, melhor, aquele senhor e aquela senhora, com as suas malinhas nas mãos, passaram no meio da multidão e ninguém foi receber o casal ali no cais. Então eles foram para casa, já tinham uma casa, eles foram para lá, chegaram sem ter nenhuma recepção e o homem estava abatido demais por causa daquela falta de consideração, depois de ter passado tantos anos desgastando a sua vida, mas, lógico, servindo ao Senhor, e ao retornar não há nenhuma recepção para o casal. Então, o que aconteceu? A mulher, percebendo o marido tão triste, abatido, para baixo, né? Então falou: escuta, meu bem, entra no quarto, vai falar com Deus. Ore ao Senhor e vê o que ele vai dizer para você. E aquele homem, então, atendeu a palavra da sua esposa, entrou no quarto e ali começou a orar, e a falar, e a clamar, e a pedir misericórdia, e pedir orientação, direção de Deus. E Deus, de fato, falou ao seu coração. Ele entrou com um semblante muito triste, muito carregado, mas ao sair do quarto, ele saiu com um semblante alegre, feliz. E a esposa, então, perguntou para ele: o que Deus te falou? Aí ele respondeu: Deus disse que nós ainda não chegamos em nossa casa. Isto é, ainda não chegaram no céu. Porque quando chegarmos no céu, a recepção será diferente. Então é isso. A gente passa pelas lutas, pelos sofrimentos,
mas nós não estamos no céu ainda. O Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas nós ainda não chegamos no céu. Então, quero encerrar essa palavra, essa segunda parte e última parte do nosso estudo sobre o sofrimento. É lógico que há muita coisa ainda para estudarmos, com o capítulo 2 da segunda epístola, que diz o seguinte, capítulo 2 de segunda epístola, nós vamos ler agora o versículo 9 do capítulo 2, que diz o seguinte: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Deus sabe livrar. Deus livrou Jó, Deus livrou, depois mais adiante, Deus livrou Elias, Deus livrou Abraão e tantos, Davi, muitos servos de Deus foram livres das suas provações e Deus lhes deu a bênção da vida eterna. É só quando nós chegarmos no céu que teremos a recompensa. Ainda estamos na terra e o Senhor Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflições. Então aqui nós teremos aflições, passaremos por aflições. Conforme dissemos, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, os cristãos, aqueles que vivem no temor do Senhor. Então Deus tem propósitos através da provação e nós vamos, através da palavra de Deus, através da vida de oração, através da vida de santificação, nós vamos aprender a viver nos propósitos de Deus. Então que Deus te abençoe e, ao passar pela provação, entenda que Deus tem um propósito. E quando Jesus voltará para nos levar à sua presença eterna. E ali não entrará mais dor, não teremos mais lágrimas, não teremos motivos para sofrer, mas só motivos para nos alegrarmos na presença de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele te guarde.